Muito bem, seus capitalistas, bora para o segundo vídeo do dia, atualizando aí alguns indicadores macroeconômicos que saíram hoje. Então, sem mais delongas, bora compartilhar a tela, trazendo aí a inflação, o PCE, começando com o núcleo do PCE, o núcleo da inflação americana. Isso vai nos ajudar a entender aí como vai o Fed, né, se portar na questão do aperto monetário. Será que o aperto monetário do Fed está surtindo efeito ou ele vai precisar manter esses juros aí elevados por mais tempo? A gente já vem acompanhando, né, pessoal, que as consequências desse juro elevado já estão respingando nos lucros das empresas, que é a peça 3 que a gente comenta aqui no canal, começa aí a respingar nos bancos, né, pessoal? Há poucas semanas atrás a gente quase teve uma quebradeira bancária, um crash no mercado foi evitado porque o Fed e o Tesouro interviram, pessoal. Então foi por pouco aí que não rolou esse crash. As peças aí, né, já estão estremecendo, as estruturas estão se abalando, né, pessoal? Como a gente vê aí, o Credit Suisse, por exemplo, um importante banco, gigantesco banco, demonstrando aí fragilidades. Então, né, pessoal, as consequências já estão aparecendo para quem quer ver. E, consequentemente, muitas oportunidades estão surgindo e irão surgir ainda para quem se preparar para elas. Então observar esse contexto, pessoal, base é muito importante, porque aparentemente, como a gente falou no vídeo de hoje de manhã, o problema dos bancos está estancado, o sangramento dos bancos está estancado porque, como a gente falou, estão ocorrendo interferências, empréstimos ali para salvar eles no curto prazo, né, que é a janela de desconto 2.0. Mas a questão dos juros persiste. A consequência do combate à inflação, que eu venho repetindo para vocês que é a grande treta não é o combate à inflação. A grande treta é a consequência desse combate à inflação, que é justamente o que a gente vai aprofundar nesse vídeo, né? Mas para isso a gente precisa entender aí como está se comportando essa inflação, porque isso vai nos dizer se esse juro vai permanecer elevado, se vai precisar aumentar mais, ou vai só rolar uma manutenção dos patamares que está. Porque, pessoal, se o juro permanecer elevado ou elevar, a maré vai baixando e a gente vai vendo quem está nadando pelado. E aí, pessoal, como é que vai ficar esses fundos de investimentos, private equities, que a gente comenta aqui no canal incessantemente, né? A gente precisa observar tudo isso aí para investir com mais tranquilidade e gerenciar o nosso capital. Gerenciar o capital não é ficar nem 100% dentro, nem 100% fora. É gerenciar de acordo com o seu perfil de investimento, né? Muito bem. Então, o núcleo aqui, pessoal, descontando. O que é o núcleo? A gente pega a inflação e desconta a energia e alimentos porque são indicadores mais voláteis, né? São ativos mais voláteis. Então, o núcleo desconta energia e alimentos, ok? Veio positivo, veio 4,6%. A projeção era 4,7%. Isso demonstra, então, que o esforço do Fed em combater a inflação está surtindo efeito. Então esse esforço do Fed está surtindo efeito, mas é uma queda lenta, pessoal. Essa que é a treta, é uma queda lenta. E isso pode fazer com que o Fed precise manter os juros elevados, pelo menos nos patamares atuais, por mais tempo, ou fazer novas elevações nas próximas reuniões. A gente já vai aprofundar sobre isso, certo? Então, positivo, 4,6% abaixo da projeção, isso anima os mercados. Aqui no mensal, a projeção era 0,4 e veio 0,3, pessoal. Então, também positivo, né? Tirando aí agora o núcleo do foco e olhando de maneira geral o PCE, nós temos a seguinte fotografia aqui da inflação, seus capitalistas. Aqui, incluindo alimentos, incluindo energia, nós temos um PCE de 5%, tá? A projeção era 5,1%. Então ainda, pessoal, a inflação, como a gente falou, beleza, ela mostra sinais de arrefecimento, mas ela também se mostra persistente. Esse combate aí, pessoal, já está durando mais de um ano. O Fed falava que isso aí ia ser transitório, mas não, se mostra cada vez mais persistente. E essa briga pode demorar muito mais do que o mercado imagina. E conforme, pessoal, como a gente vem falando, conforme esses juros permanecem elevados, conforme essa instabilidade, esse pé atrás do mercado persiste e se agrava, isso pode gerar outras consequências, como por exemplo uma crise do crédito. O crédito começa a secar, as empresas começam a ter dificuldades de rolar a dívida. Eu já trouxe ontem aqui exemplos, né, de empresas aqui no Brasil que estão com dificuldades de
ter liquidez, pessoal. Estão tendo problemas de liquidez. Será que isso não vai acontecer lá fora? Então, abram os seus olhos aí. Eu não quero tacar o terror em ninguém. A gente só observa os indicadores e traduz aqui para vocês. Mas vocês são adultos, têm um cérebro que Deus te deu aí para tomar as próprias decisões, né? Os fatos estão aí, né, pessoal? Então a gente ainda vê uma inflação aqui persistente, vai demandar os juros, provavelmente, pelo menos uma manutenção dos juros nos patamares que estão, e isso vai fragilizando, vai gerando essa crise do crédito, que eu acredito que vai ser a grande treta aí, que vai estourar nos próximos meses, tá? Eu não tenho como afirmar se vai ou não, mas aparentemente sim, é o que vai acontecer. Mesmo que o problema bancário esteja solucionado, a gente ainda, né, vai vendo a corrosão da estrutura financeira por conta desses juros elevados. E aqui, pessoal, a gente vê ainda os juros permanecendo, né, acima da meta, então o problema não está solucionado. Beleza, pessoal? Isso pode fazer com que o Fed não faça elevações grandes como 0,5, 0,75, mas a manutenção ou uma elevação de 0,25 não está descartada, né? E isso ainda é um problema para o mercado, tá? Isso não é cachaçinha ainda não. Tá? Muito bem. Então o Fed se diz comprometido com a inflação, então provavelmente a gente vai ver essa contração por muito mais tempo. E aí que também é outra coisa que as pessoas parecem que não percebem, né? O mercado está em contração. Toda essa contração da inflação que está surtindo efeito agora é reflexo de um drenar da liquidez. Lembra que a gente fala, meu Deus, há meses aqui no canal, que o objetivo do Fed é drenar a liquidez do mercado, drenar a liquidez do mercado? Pois é isso que eles estão fazendo. O mercado está ficando sem dinheiro. Tá? Acabou aquele dinheiro grátis que mantinha empresas e mantinha empresas que não davam lucro. As empresas que não davam lucro vão ter que começar a demitir, pessoal. Abram os olhos. Né? Peça 4. Isso demora um tempo. A gente está falando de grandes ciclos. A galera do day trade, ejaculação precoce, fica louca. Mas o nosso foco é falar de macroeconomia, grandes ciclos. Porque é aí que moram as grandes oportunidades sem você precisar ficar o dia inteiro lá olhando o gráfico. Né? Essa é a grande jogada. Então o que a gente ainda observa, pessoal? A gente ainda observa que a economia está em contração. Por isso que a inflação está dando trégua. Né? E o dinheiro está secando também. As margens dos lucros das empresas estão secando também. Então, cara, como a gente falou, o grande problema é o reflexo dessa, é a consequência, né, dessa redução aí da inflação. Né? O PMI, quando ele está abaixo de 50 aqui, pessoal, ele indica contração, indica aí possivelmente uma recessão. E esse PMI aqui, pessoal, está falando sobre o setor da manufatura. O que os gerentes de compras aí do setor de manufatura estão nos apontando? Estão nos apontando que a economia está em contração. Isso é positivo para a questão do combate à inflação, mas isso leva a economia para uma recessão. Isso vai diminuir os lucros das empresas. Isso vai gerar, por consequência, o desemprego. E é quando o desemprego começar a subir, pessoal, que a gente vai comprar. Beleza? Vai comprar mais pesado. Não impede você de começar a comprar agora, ter uma exposição de 20%, 30% ao risco. Isso é natural. Faz muito bem, né? A gente ensina os alunos do clube que 20% de exposição, mesmo em momentos complicados, pode ser interessante. Porque você fica antifrágil, você fica tranquilo. Mas, eu pelo menos, né, a maior parte da minha carteira, a maior exposição da minha carteira vai ser realizada, vai ser construída, eu vou comprar quando o desemprego começar a subir. Essa é a minha estratégia, é o que eu ensino lá para os alunos do clube. Você faça o que você quiser, né? Siga aí a sua estratégia. Então aqui, pessoal, a gente tá mostrando para vocês que a economia está entrando em contração justamente consequência, né, desse aperto monetário. E agora a gente vai falar um pouquinho da taxa de juros para compreender, né, pessoal, o que pode acontecer então. Então a inflação ela dá trégua, isso é positivo. Isso faz com que o Fed possa não se sentir pressionado a elevar 0,5, 0,75. A expectativa do mercado é que não ocorra elevação na próxima reunião, que vai acontecer aí daqui a 4 semanas, tá? Em maio, né? Então, 51% aqui do mercado, levando em consideração as negociações de contratos futuros, acredita que não vai mais acontecer elevação de juros. 48,4% acredita que ainda vai acontecer mais uma elevação de 0,25, né? O mercado, claro, quer a cachaçinha, quer a volta dos estímulos, e a gente vai continuar monitorando isso aqui, porque se o Fed manter os juros, pelo menos só manter os juros elevados nesses patamares, a gente pode ver aí a fragilidade,
aparecendo, a maré baixando, né? A gente vai vendo aí o crédito secando e as consequências aí nos balanços. Eu acredito que aí em abril, maio, a gente vai ver a consequência já dessa recessão que eu estou mostrando para vocês, que é consequência desse combate à inflação, né, pessoal? A gente deve esperar aí os lucros caindo, e por consequência, quem sabe mais à frente, quem sabe no segundo semestre, demissões, para justamente se oficializar uma recessão, tá? É um movimento longo mesmo, é demorado, mas é isso aí. São movimentos, na minha opinião, de grandes oportunidades, tá? Mas, Gabriel, vamos lá, opa, isso aqui é da última análise ainda, né? Mas, Gabriel, o Fed, o S&P aqui não para de subir, Gabriel. Calma, seu capitalista. Calma. O S&P, do topo ao fundo, chegou a cair 27%, agora com essa recuperação, está caindo ainda 14%. Ai, meu Deus, eu perdi as oportunidades. Calma, seu capitalista. O mercado ainda está em baixa, tá? O mercado ainda está caindo. A gente está numa lateralização aqui, né? A gente está numa lateralização aqui, certo? Então ainda calma, muita calma nessa hora, né? A gente ainda não conseguiu romper esses 4,100, tá? No rompimento, aí sim, no rompimento desses 4,100 aqui, fazendo um pullback testando aqui, aí sim, graficamente falando, poderia mudar a minha opinião, né, pessoal, e acreditar que é alta infinita, né? A gente está aqui acima da média de 200 também, beleza? Então, graficamente falando, a gente poderia acreditar que a gente estaria, né, entrando numa tendência de alta, mas olhando o contexto e olhando aqui a formação gráfica que está girando aqui, pessoal, deixa eu tirar essa média aqui, aí eu começo a ficar um tanto quanto ainda preocupado, pessoal. Gabriel, o que está formando aqui, né? Justamente aquele ombro esquerdo, cabeça, ombro, né, pessoal? Que eu havia comentado já há algum tempo aqui com vocês, né? Isso aqui é uma figura baixista, tá? Então a gente tem aqui o ombro esquerdo, certo? A cabecinha aqui, ó. E agora, teoricamente, a gente poderia estar formando o ombro direito. E aí, pessoal, isso poderia, né, levar os mercados para baixo dos 3.800. Isso vai jogar o mercado para baixo se concretizar. Por isso que eu acredito que a gente está numa região decisiva, que essa região dos 4.100, tá? É uma região decisiva. Quem sabe aqui 4.150, tá? No S&P é decisivo aqui, porque agora ele simplesmente pode voltar para sua tendência de baixa, que é o mais provável que vai acontecer. Por quê? Porque com tudo que eu falei para vocês, certo? E com os outros indicadores que eu já trouxe em vídeos passados, tudo me aponta, contextualmente falando na macroeconomia, que nós estamos ainda com um cenário mais provável, um cenário de contração. E na minha opinião, esse movimento aqui que a gente está vendo é uma armadilha para prender sardinhas no topo. Nossa senhora. O gráfico do Homem-Aranha aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui no semanal, né? A gente já viu, pessoal, isso acontecer lá em 2001, né? Já trouxe várias vezes isso aqui para vocês. Rompe LTB, faz aqui um movimento para prender sardinhas no topo e depois o mercado despeja, né? Isso aqui aconteceu lá em 2001, pessoal. Várias vezes já trouxe isso aqui para vocês. Será que isso aqui não está se repetindo, pessoal? Será que isso aqui não está se repetindo? Ó, lá em 2001, rompe LTB, o mercado despeja. Aqui, ó, rompe LTB, o mercado despeja. Rompe LTB, aí sardinhas ficam animadas, aí eles prendem as sardinhas no topo e despejam, pessoal. Precisamos de compradores para se desfazer das posições. Se não tem compradores, os institucionais, as baleias não conseguem se desfazer das posições, tá? Então, na minha visão, isso aqui é uma indução para justamente vender para a turma aí, pros eufóricos, pros gananciosos e depois despejar. É o que pelo menos a gente viu acontecendo em 2001 e 2008. E é um movimento lento, que demora aí 1 ano e meio, 2 anos, né? E aparentemente a gente poderia estar fazendo algo parecido, né, pessoal? A gente poderia estar fazendo algo parecido, que seria aquele movimento justamente onde rompe a LTB, faz uma certa esperança na turma que vai ser alta infinita, mas depois o mercado despeja, né? Será que isso vai se repetir? Eu não sei dizer, mas olhando contextualmente é o que vai acontecer. E como eu observo ali o S&P tendo a possibilidade de cair e buscando liquidez, eu acredito que o Bitcoin também poderia corrigir junto. Se a gente olhar aqui graficamente apenas, né, a gente sim estaria em tendência de alta nas criptos, mas como o dinheiro está sendo drenado, pessoal,
Aí que me complica, tá? Então eu acredito que o nosso alvo de 28 a 30 mil dólares é o que vai ser buscado para depois despejar na cabeça da turma. Por quê? Porque aqui nós temos uma importantíssima resistência, né? Nessa casa dos 30 a 34, a gente tem uma grande resistência aqui e eu não acredito que vai ter dinheiro para aumentar o market cap. Eu acredito que não vai ter grana suficiente para a galera entrar aqui no Bitcoin e fazer ele entrar numa bull run. Por isso que eu acredito que é apenas um rally, né? Um rally para prender a galera no topo e voltar ao despejo, assim como aconteceu aqui. Alta de 44% e depois o mercado caiu. Aconteceu aqui. Alta de 40% e o mercado caiu, né? Será que é isso que está se repetindo? Eu não sei, mas pelo menos é o que me parece olhando o contexto, tá, pessoal? Ah, Gabriel, eu tô na dúvida, eu acho que vai subir, eu acho que vai para 100 mil dólares, como a galera tá falando. Então se expõe, cara. Faz uma exposição, mas gerencia o risco, porque o cenário não tá a mil maravilhas, tá? Eu ainda vou me expor para aproveitar as oportunidades mais além. Eu ainda acredito em quedas mais à frente, por conta do que eu mostrei para vocês e venho mostrando há meses aqui de graça para vocês, tá? Mas você faz o que você quiser, você é adulto, meu amigo. Decorou o CPF, se lascou. Vai ter que tomar suas próprias decisões, tá bom? Vai ter que assumir risco, é assim que o mercado funciona. Ah, Gabriel, mas você perdeu o bonde. Cara, se você fosse um capitalista malvadão de verdade, você estaria vendo as lives que eu fiz aqui há 4 meses atrás, lá em novembro. Aonde que você estava lá em novembro, seu capitalista? Aonde que você estava lá em novembro? Hein? Onde que estava lá em novembro? Que a gente estava comprando Bitcoin aqui, ao vivo, nas lives. Comprando Bitcoin aqui a 15 mil dólares. 15.667 dólares aqui, ó. Comprando Bitcoin. Eu estava comprando Bitcoin a 15.600 dólares nas lives. Chupa, hater! Que fala que eu perdi de comprar fundo. Eu ainda acredito que a gente vai buscar regiões abaixo. Por isso que eu fiz exposições pequenas. Mas pra quem falou que eu perdi o bonde, eu tô posicionado, seu Zé Mané. Por quê? Porque eu assumo humildade perante a incerteza. Tanto é que eu falei isso na live. Então, Gabriel, você fez eu perder o bonde porque... Mas não, amigo, eu tava comprando nessa época. Ao vivo, de graça. Você não viu ou não assistiu os conteúdos de graça porque não quis, meu amigo. Mas quando tava em 15 mil, eu não falei pra você vender. Eu estava comprando. Mesma coisa, falava que o cenário macro é preocupante, mas mesmo assim eu assumi humildade perante a incerteza. Então esse aqui é um cala-boca pros haters. Provavelmente os haters nem assistiram aqui até o final, então também não adianta. Mas assim é só pra mostrar, né, pessoal, que aqui a gente gerencia risco. É isso que é investir antifrágil. E aí o quanto você vai comprar é o quanto você tem apetite ao risco. Só que para de terceirizar a culpa das suas ações, beleza? Porque quem falou que você falou pra vender, eu não falei vender nada. Eu vendi os meus bitcoins nos 50 mil e consegui comprar aqui nos 15 mil. E acredito que a gente vai ter outras oportunidades de comprar mais abaixo. Por quê? Por conta da macro que eu venho falando pra vocês. Mas quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser não ouvir também, que não ouça. Cada um tem livre-arbítrio e faz o que quiser. Beleza? Vocês são adultos e devem tomar as próprias decisões. Quem quiser ver mais conteúdos aqui do canal, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Esse vídeo de hoje de manhã é complementar, vai falar aí sobre o Michael Burry virando a casaca, né, pessoal? Então, tem muito conteúdo bacana e de graça aí para quem quiser assistir, né? Então, infelizmente tem pessoas que só olham o título e não observam, não absorvem o conteúdo todo. As pessoas também não entram nos treinamentos e ficam falando groselha. Lá no clube, por exemplo, eu ensino a gerenciar capital, exposição barbell, etc. Se a galera não vai atrás do conhecimento, não tem o que fazer, né? Mas para você que é um capitalista malvadão, que vai atrás e toma as próprias decisões, tem mais conteúdos aí, os links estão na descrição. Os riscos continuam, ainda acredito que a gente pode ter mais correções, tá? Mas a gente não sabe, então você assume a humildade perante a incerteza e ao invés de ficar 100% no mercado, você faz uma exposição menor e continua tendo caixa. É assim que a gente pode fazer para se expor aí com mais tranquilidade. Assim você dorme tranquilo, tá exposto, se subir tu tem lucro, se não subir tu tem caixa para comprar mais barato e assim você gerencia o seu capital. Agora o que você vai fazer é responsabilidade sua. Porque, afinal, quando você tem lucros, você não vem compartilhar os lucros comigo, né? Agora, quando você toma suas decisões aí, você vem me encher o saco. Então, pense sobre isso, né? Quando eu falei para vender lá o Bitcoin, que eu tava vendendo o Bitcoin nos 50 mil dólares, eu não vi ninguém me agradecendo aí. Pouquíssimas pessoas vieram me agradecer. Porque protegeram o capital. Então, tem muita gente comprada lá no topo, desesperada pro preço subir, né? Pois é.
Forte abraço, os fatos estão aí para quem quiser ver. Até a próxima, tchau, tchau.